Bem-vindos a mais uma edição do Nitogo Talks. O tema de hoje é o empreendedorismo de impacto. Por parte da Unitel temos Edilson de Almeida a falar com Neuza Pinto, fundadora do Kitadi. Olá, eu sou apaixonada por finanças, mas estou emprestada à vida. É assim como eu costumo me definir. Desde cedo senti que tinha uma vocação para cuidar de pessoas e a minha forma de cuidar de pessoas hoje é educá-las, é empoderá-las através da educação. Sou uma mulher que adora dar altas gargalhadas, tenho 36 anos, nascida e criada em Angola, fiz toda a minha carreira aqui profissional e também a minha parte mais académica. Sou uma pessoa que adora mesmo e tem essa paixão, essa quase doença por plantas. Portanto, gosto de cuidar, porque se calhar as plantas não falam e ajuda no meu momento de descompressão. Tenho contribuído ativamente para a educação no nosso país e acredito que essa seja a minha principal missão. Neuza, olá, bem-vinda e muito obrigado por cá estares. Antes de nós embrenharmos aqui pelo empreendedorismo de impacto, será que nos podias dizer um bocadinho mais sobre ti, ou seja, quem é a Neuza? Eu sei que já fizeste um intro e tal, mas se calhar coisas mais pessoais tuas, hobbies, etc. Olá, obrigada pelo convite e por acreditarem que eu possa trazer aqui algum valor. Eu sou uma pessoa, como disse, que adora dar altas gargalhadas. Tenho um mau humor matinal que dura cerca de 15 minutos. O tempo da minha alma voltar, né? Quando eu acordo normalmente, para o meu corpo. Sou apaixonada por pessoas, pela vida. Sinto que tenho assim uma pujança muito forte e estou sempre muito ativa. Estudei sempre em Angola. Comecei a estudar numa escola que se chama 1º de Agosto. Agora, não vou aqui dizer se sou de 1º de Agosto ou não. Depois fiz então a segunda parte da minha vida académica no Colégio Elisângela Filomena, onde sinto que foi a minha maior escola de vida, porque fiz amigos para a vida. Tenho amigos de 25 anos, já vos disse qual é que é a minha idade, portanto, imagina, amigos que eu tenho desde os 10 anos. Uma das minhas maiores inspirações é a minha mãe, porque ela muito cedo fez-me entender que onde eu não sou bem-vinda, eu não devo estar. E isto é um princípio que eu trago muito forte comigo, seja em relações com amigos, seja em relações profissionais, seja em qualquer faceta. Portanto, é dos principais ensinamentos que eu levei na minha vida. Fui estudar depois para a Universidade Católica, ainda matriculei-me no curso de Economia e Gestão, mas percebi que aquilo não era para mim e decidi migrar para o curso de Línguas, Literaturas e Administração de Empresas. E ouvi a famosa frase: mas o que é que vais fazer com isso? Vais ser professora? Como se fosse mau, não é? Não haviam aqui engenheiros médicos se não houvessem professores. Comecei a trabalhar antes de sair da universidade, porque não me queria sentir crua no mercado de trabalho. Eu não queria ser aquele típico estagiário que chega e não sabe nem tirar cópias. Então comecei e eu, quando quero uma coisa, sou muito incisiva, consigo ser também bastante persuasiva. Fui trabalhar em part-time numa empresa que não tinha nenhuma política de part-time, mas pronto, primeiro disseram-me que não, mas eu estava a virar a esquina, fui a pé na altura, né? Nem conduzia nem nada, era perto da minha casa, e eles ligam: volta, vamos te dar uma oportunidade. Então foi aí, e agradeço muito, foram eles que me deram os calos principais para a minha vida mais corporativa. Depois migrei para uma Big Four, para a Deloitte, e aí foi estilo a surra no mundo corporativo, porque foi onde eu tive os meus maiores desafios, uma candenga atrevida, que começou com 22 anos mais ou menos na Deloitte, e a enfrentar tubarões, porque haviam lá homens já que trabalhavam há 10, 15, 20 anos nessa área, mas foi muito interessante. Depois fiz um outro percurso profissional, fui para um grupo de empresas que tinha parceria aqui com um banco e tínhamos na empresa ao cargo mais 15 outras empresas, ou seja, nós éramos a empresa-mãe e tínhamos então que trabalhar para estas outras empresas do grupo, o que foi super interessante porque ao mesmo tempo eu estava dentro de uma empresa, mas estava dentro de várias outras empresas e foi também um marco muito importante na minha carreira. Eu acho que foi onde eu dei o salto mais significativo. Depois fui experimentar projetos mais pequenos e percebi que nas empresas mais pequenas, diferente das grandes, das multinacionais, nós conseguimos ser polivalentes e acabamos por testar todas as nossas habilidades.
Então, depois passei pela indústria cervejeira, passei pelo retalho, que foi o meu último trabalho, e se calhar vamos falar um pouco mais à frente. E foi muito interessante. A indústria do retalho é bastante peculiar, para não dizer outra coisa. Tem características muito próprias e também era um grupo com cerca de 7 empresas. Então, foi assim um percurso bastante interessante. Eu, como costumo denominar, problem solver. Eu gosto de chegar às empresas, eu gosto de mudar coisas. Continua. Gosto de mudar coisas e adoro formar pessoas. Em todo esse percurso, já são quase 16 anos de carreira, eu tive sempre a meu cargo pessoas, formar pessoas, liderar equipas. Então é por isso que apaixonei-me completamente e também fiz uma faculdade de Ciências Humanas, não podia ser diferente. Estou sem palavras. Na verdade, tu respondeste a uma pergunta a seguir, que era mais ou menos o teu percurso, mas estou sem palavras com quão diversificado e rico o teu percurso académico e profissional foi. Por isso deixaste-me aqui assim um bocadinho desconcentrado. Porém, seguindo em frente e indo aqui ao cerne da questão, empreendedorismo de impacto. Bem, o termo refere-se normalmente a negócios que são éticos, transparentes e têm um impacto mensurável à escala dos problemas sociais ou ambientais que pretendem resolver. Esta é a definição oficial, mas eu queria saber, a tua opinião, ok? Qual é a tua definição de empreendedorismo de impacto e o que mais nos podes dizer sobre esse tópico? Então, a meu ver, empreendedorismo de impacto é aquele que é focado em trazer um impacto ou uma mudança significativa, um choque, porque a palavra impacto diz isso, um choque, um abalo, quase podemos, quando pensamos em um mortal, é basicamente aquela impressão que nos dá, e até aqui falando da nossa realidade do Kuduro, quando eles fazem aquelas piruetas, os rapazes atiram-se para o chão, aquilo cria impacto, ninguém consegue ficar indiferente a isto. E o empreendedorismo de impacto, assim em palavras muito terra a terra, é algo que nos surpreende, que gera impacto não só imediato, mas que depois vai repercutir por anos e anos e anos na vida das pessoas. Ok. E posto isso, normalmente quando pensamos em empreendedores de impacto ou empreendedores que causam impacto, não tem como nós não pensarmos logo em ONGs ou fundações, etc. O que normalmente não é este o caso, não é? Pois esse tipo de atividade depende sempre de doadores. Como então é que nós podemos caracterizar um empreendedor de impacto? Um empreendedor de impacto, e aqui vamos buscar os exemplos muito particulares da nossa realidade, são empreendedores que estão a fazer uma revolução na vida de algumas pessoas. Tendencialmente nós pensamos em ONGs porque pensamos sempre para causar impacto, tenho que atingir logo 1 milhão de pessoas, 2 milhões, 3 milhões, mas a verdade não é bem assim. Claro que se pudermos escalar, e a pretensão de qualquer empreendedor é escalar e atingir cada vez mais pessoas, mas a verdade de criar impacto é criar essa mudança significativa na vida das pessoas e até pode ser na nossa comunidade, no nosso bairro, e nós criarmos aqui alguma coisa sustentável e que depois possa até ser replicada. Ok, certo. Então, disseste-me aqui em impacto em áreas sociais e com algum significado, não é? Nós podemos considerar como a área da saúde, a área do saneamento, educação, como áreas centrais para esse tipo de empreendedorismo. E estas áreas são áreas problemáticas para Angola, não é? Sim. Que precisam de soluções, não vou dizer imediatas, mas soluções rápidas aqui para o nosso país. Como em Angola, como é que está aqui a cena do empreendedorismo de impacto? Temos muitos empreendedores nesse sentido, temos muitos projetos. Como é que é o sucesso desses projetos cá em Angola? Em Angola nós temos, quando falamos de empreendedorismo, se calhar vale a pena dizer aqui que é uma realidade bastante recente em Angola. Apesar de nós falarmos muito, os angolanos todos são empreendedores, são isso, mas acabamos por, se formos entender aquilo que é verdadeiramente um empreendedor, muitas destas pessoas podem até não estar dentro deste âmbito, ok?
falamos muito de empreendedorismo mais de subsistência, as zungueiras, os rapazes ficam na via pública, não é? a vender as coisas e que criam de alguma forma, vão buscar uma força surreal para poder então colocar um prato de comida à mesa. Mas não nos esqueçamos que aqui, quando falamos de empreendedorismo, seja ele qual for, social, de impacto, tradicional, nós queremos aqui atrelar sempre ao conceito da inovação, da resolução de um problema. Já assim, bastantes empreendedores a nascerem em Angola, estamos numa fase bem embrionária, ainda é muito difícil ver aqui grandes taxas de sucesso, porque também é sabido que as startups, as empresas ou os negócios dos empreendedores têm um ciclo de vida muitas vezes curto. E aqui nós começamos a ver surgir já projetos com bastante robustez, mas ainda temos um caminho muito longo para percorrer. Ocorre-me aqui, por exemplo, uma grande iniciativa, um empreendedor que tem estado agora, na altura da pandemia, fez um trabalho espetacular que eu acho que devemos sempre mencionar, que é o trabalho da Change One Life, que foi distribuir cestas básicas na altura mais perigosa, enquanto todo mundo só queria estar confinado porque não sabíamos o que era isso da Covid, o que é isso do Corona, né? Que não conseguíamos entender. Hoje já estamos um pouco mais familiarizados e já existe uma vacina e eles fizeram um trabalho brutal e teve um impacto gigante. Podemos falar que existem, por exemplo, empreendedores como a Paula Moraes, da Fundação Ana Carolina, que também está a criar um impacto muito forte, não só nesta parte mais filantrópica, mas também mesmo com o Centro de Fisioterapia da Ana Carolina, que pega um pouco nesta parte da saúde e, ao contrário daquilo que nós pensamos, nós temos muitos problemas que podem ser resolvidos em termos de saúde com um bom acompanhamento de fisioterapia. Portanto, hoje em dia nós trabalhamos todos muito nos computadores, muito sentados e vamos criando aqui muitos erros de postura e depois temos muitos problemas e que podem ser resolvidos e o Centro da Ana Carolina está a fazer este papel também. E depois áreas da educação também há um número crescente e isso deu um boom com a pandemia de pessoas que estão a emprestar o seu saber, a educar outras pessoas e principalmente nas áreas de negócios, de finanças, porque com a pandemia, né, nós sabemos que muitas pessoas infelizmente foram convidadas a abandonar o seu posto de trabalho e isso criou aqui um impacto. Então já existem algumas iniciativas, mas ainda não conseguimos se calhar medir assim tanto a taxa de sucesso dessas iniciativas. Ok. Mencionaste aqui um bocadinho a cultura como uma barreira. Que outras barreiras nós temos neste momento que se calhar não nos faça não termos mais empreendedores a enverdarem por este caminho? Nós começamos com a principal barreira que eu acredito que também está a ser trabalhada, já foi muito pior, que é a parte da legislação, da regulamentação, dos incentivos e também a parte de educação. E isto é uma questão mundial, as escolas continuam no seu modelo tradicional a não ensinar, como eu costumo brincar, as pessoas a pensar. Porque, de facto, nós muitas vezes, e eu brinco, quando nós vamos para a escola aprendemos a decorar a tabuada e não a entender porque é que 3 vezes 4 vai ser 12. Acho que eu disse certo, espero bem. Porque agora também, pelo amor de Deus, não me julguem. Existem máquinas de calcular, já inventaram, graças a Deus. Então, mas a questão aqui é um bocado, nós precisamos de começar a ter uma educação que olhe para as pessoas como profissionais do futuro e não como máquinas de absorver conhecimentos que muitas vezes nem vão ser usados e começar a mudar um pouco o modelo de educação. Porque a partir daí, e nós temos um grave problema e é uma excelente oportunidade para pessoas que queiram empreender na área da educação, trazer uma educação mais disruptiva. Eu hoje sou educadora financeira, eu não dou uma formação convencional, eu danço Kuduro nas minhas formações, porque eu adoro Kuduro, que fique claro. Tem muitos tempos pensadores da atualidade maravilhosos, como o Nehru americano, que diz que trabalha em silêncio e deixa o sucesso fazer barulho, e isto é uma máxima filosófica que não podemos esquecer, mas eu quando digo que é criar aqui também uma experiência diferente de aprendizado, é criar aqui uma experiência em que eu não vou para a escola, como muitos de nós, chega a segunda-feira, meu Deus, ou domingo à tarde, para mim foi um martírio durante muito tempo, e olha que eu adorava estudar, mas durante algum tempo era aquela coisa, amanhã aquela aula daquele professor chato, isto. E nós precisamos de começar, obviamente, não é pelos professores, mas é o modelo todo de educação
que precisa de começar a orientar as pessoas para serem os tais problem solvers, as pessoas que olham para as soluções olham para o problema, mas estão logo a mirar na solução. Que não fiquem parados à espera que alguma coisa aconteça e também a deixarmos o Estado de lado neste tema, porque durante algum tempo nós entendemos aqui o Estado como um provedor maior e acabamos por, de alguma forma, estar mais acomodados e hoje estamos a ser desafiados a ir buscar soluções. E eu até acho que temos que cada vez mais desassociarmos isso, tirar tanta responsabilidade do Estado, tem a sua cota à parte, mas cada um de nós tem o dever de perceber como é que vai contribuir ativamente. Ok. E depois, tirando as barreiras, então a educação, a falta de legislação, se calhar, a cultura, acha o ecossistema, conforme está-se a desenvolver, acha que o ecossistema que temos hoje consegue influenciar ou consegue, como é que é dizer, consegue fazer a vez ou educar os novos que vêm? Acha que sim? Como é que consegue ver o ecossistema neste momento como uma ferramenta para obtermos esta mudança que nós queremos, enquanto ainda não a temos? Ok. O ecossistema, eu acho que está a ser construído, assim como eu disse, o empreendedorismo é todo muito embrionário, estamos a construir, mas eu acho que ainda estamos a trabalhar muito em pequenas aldeias. Eu acho que não estamos a somar as nossas forças e a fazer a composição do todo. O que acontece muitas vezes é que os empreendedores estão a fazer um esforço surreal para se manter em pé e podia ser facilitado, se podemos assim dizer, com um ecossistema mais amplo, mais robusto e que ajudava, porque o empreendedorismo acaba por ser sempre constituído pelas pessoas, a cultura colaborativa. Pois, colaboração. Como eu costumo dar aqui um exemplo, nós temos uma instituição, tem o contabilista, tem o jurista, tem o IT. E quando tu precisas de resolver um problema, pegas no teu computador ou vais rapidamente, chamas o teu colega e estás aí a resolver um problema. O ecossistema deveria, em teoria, funcionar assim. Os empreendedores estarem expostos a estas pessoas, uns com mais capacidade financeira, outros com mais inovação, outros com mais tecnologia e criar-se aqui aquilo, como vemos, não é? nas grandes potências, e todo mundo quase que conhece Silicon Valley, que acaba por ser, tu entras aí e respirares de facto empreendedorismo. A tua parte criativa, porque os empreendedores acabam por ser pessoas muito criativas, e é uma ferramenta que não podem descurar, se não conhecem, têm que conhecer, que é o Design Thinking, que é o modo de pensar dos designers, porque nós precisamos de ser criativos para encontrar soluções criativas em ambientes hostis, como é o que nós temos agora. Então, este ecossistema está a ser construído, mas eu acho que ainda precisamos de um elo mais forte de ligação, precisamos de baixar o volume do nosso ego, muitas vezes, e de conseguirmos também ter aqui uma coisa que foi esquecida há algum tempo, que é honra, confiança. Um ecossistema só se constrói na base da confiança. A palavra tem que ter muito valor. Se eu te disser que eu estou aqui para falar contigo às 15, eu vou cumprir. Começa com assiduidade, pontualidade, responsabilidade e criar aqui então o sentimento de que nós estamos a criar algo que vai ressoar, não é? Vai ter impacto, vai ecoar, não é ressoar, é ecoar nos anais da história. E não mirar necessariamente no lucro imediato. Claro que galinhas não põem ovos só de agradecimentos, precisamos de ganhar dinheiro, precisamos de comer, mas a verdade é que nós temos sim que garantir, e uma das coisas que eu recomendo muito é, antes de tentares empreender, se não for por necessidade extrema, cria algumas bases. Faz as pazes com as tuas finanças pessoais, cria aqui um fundo de maneio para o teu negócio e depois sim tens aquela folga de ser criativo, porque eu não consigo ser criativa de barriga vazia. Ou quer dizer, posso ser criativa, mas vou ser criativa para resolver aquele problema pontual, para pôr comida na minha mesa, mas os empreendedores precisam de respirar, de estar expostos, de ter conexão com o continente africano, com o continente europeu, de ir para outras geografias também, beber de outras experiências, poder ter essa potencialização, e aqui fica uma oportunidade para companhias aéreas e tudo mais, se calhar, por que não criar um produto para empreendedores, para poder deixar de ir para as feiras e tudo mais, mas isso o ecossistema podia ajudar a trabalhar neste sentido e até mesmo conectar Luanda, porque é o centro do empreendedorismo em Angola, que eu acredito, porque é a nossa capital,
Yeah? Silicon Bay. Silicon Bay, e podermos também fazer esta ponte com outras pessoas e pessoas maravilhosas que nós temos por estas 18 províncias e que muitas vezes, como não têm a visibilidade que Luanda podia dar, então acabam por estar um bocado na penumbra. Então o ecossistema pode e deve sim trabalhar mais ativamente para isso. Pois, bem, aqui acho que em termos desse intercâmbio, agora com a pandemia ficou tudo um bocadinho mais complicado, mas acho que quando isso for resolvido, se calhar podemos ver aqui um boom no nosso ecossistema. Mas tocaste aqui num ponto muito importante, que é na parte das finanças, não é? As finanças para o empreendedor. Essa é uma grande diferença, ok, entre o empreendedorismo tradicional e o empreendedorismo de impacto, não é? Normalmente o empreendedor tradicional, ou das startups, assim dizendo, tem de bater a porta a venture capitalists, ok, para poder angariar fundos. Como é que funciona aqui para alguém que tenha um empreendimento de impacto? Como é que ele pode angariar então fundos para a iniciativa? É assim, o empreendedor tradicional, que hoje em dia estes conceitos estão-se a fundir, porque um dos princípios do empreendedorismo também é a inovação, é criar impacto, é resolver um problema, e nós vamos fundindo aqui estes conceitos, mas essa busca tradicional por fundos, eu costumo dizer que tu precisas primeiro demonstrar pelo menos o esqueleto da coisa, para que depois então tu possas conseguir atrair esse investimento. As pessoas acreditam muitas vezes que precisam de começar grande, precisam de construir uma torre, um edifício, precisa ter o carro de distribuição, precisa de tudo. E acabam por se esquecer de outra coisa muito importante, que são as sinergias. Eu, se vou vender, imagina, tenho uma pastelaria caseira, que seja, estou a começar a produzir bolos, eu não vou querer já de imediato ter um carro de distribuição, posso ter no futuro, mas se calhar eu tenho que olhar para o lado e ver quem são as empresas que podem fazer a entrega dos meus produtos aos meus clientes com alguma qualidade. E claro, isso, quando tu vais compor o teu negócio, quando tu vais começar a dar alguma robustez ao teu negócio, os investidores vão chegar a ti. Isso é uma pergunta que eu recebo quase que diariamente. Mas eu não tenho dinheiro para começar. Organiza-te, organiza as tuas finanças pessoais. E eu digo mais, não estamos a falar aqui de empreendedores que estão a trabalhar para pôr comida na mesa. Estamos a falar daquelas pessoas que decidiram, de livre e espontânea vontade, criar um negócio. E as pessoas tendem a pensar erradamente que tenho uma ideia fantástica, vou apresentar a alguém, essa pessoa vai pôr dinheiro no meu negócio, na minha ideia. Voltamos àquela história do governo, não é? E daquela cultura que nós temos de ficar à espera disso, se calhar, não é? De ficar aqui um bocado à espera, porque eu preciso de apresentar resultados. E uma das coisas importantes para empreendedores, quando querem, e fica aqui uma dica muito interessante, querem atrair investimento, vocês têm que construir uma reputação invejável. Reputação, honra, honestidade, rigor, excelência, para que vocês, os investidores, não estão a virar da esquina, assim, de uma vista desarmada. Mas tu começas a criar aqui uma boa reputação, uma autoridade, vais perceber que os investidores vão chegar a ti, porque os investidores estão aí justamente para investir. E também é um conceito aqui em Angola, um pouco novo. As pessoas, claro, estamos a falar de empreendedores agora, estamos a falar disso tudo. Também não há esta cultura de eu tenho dinheiro, vou investir numa empresa. Ainda estamos um bocado presos ao passado, basicamente, que o nosso dinheiro vamos investir em alguns produtos financeiros e tudo mais, mas já se vêem muitas empresas e até muitos particulares com interesse em investir em projetos de startups. Mas o que é que eles precisam? Pelo menos que seja posto no mercado um protótipo, que tu consigas validar a tua ideia. E validar a ideia é tirar a ideia da cabeça, pôr no papel, construir aquilo que chamamos um protótipo. Entendam um protótipo como um bonequinho de barro, que depois vamos dar toda a forma, um esqueleto, vamos dar toda a forma. E isto, para mim, é a melhor forma de tu conseguires criar esta vontade de alguém, de uma instituição, de querer investir em ti, é tu mostrares de facto aquilo aquilo que tu és capaz de fazer. Eu costumo brincar que os empreendedores têm que saber, não sei se todos são religiosos, mas não interessa, para que é que foram chamados para a grande ceia? Por que é que tu vais te sentar à direita do Senhor, no Senhor Deus, ou que vocês acreditarem, seja lá o que for? Tu tens que saber todos os dias, há muitos empreendedores que não conseguem sequer defender a sua ideia. E isso tudo passa também por a educação, por buscar mais educação, porque não é só ter uma ideia maravilhosa, não é? Há uma frase até que diz, de boas ideias o inferno está cheio, não é? Então,
Tornem-se apetecíveis, primeiro. As pessoas é que fazem a grande diferença, não é? A ideia todos nós temos. Exatamente. Tornem-se apetecíveis, criem alguma coisa de valor, construam uma reputação e de certeza que até mesmo se forem bater portas de algumas pessoas, vão-vos receber com muito mais interesse. E claro, aqui uma coisa importantíssima, networking. Isto é a palavra que abre muitas portas, porque networking é a ligação que nós precisamos. Eu não preciso de conhecer Deus, mas eu preciso só de conhecer quem conhece Deus, né? E aqui falar um bocadinho, para poder muitas vezes estar inserido neste meio, né? Então, basicamente, temos que trabalhar bem e... Começar a mostrar resultado primeiro. Exato, é isso mesmo. No início da tua resposta, tu disseste que aqui os termos vão-se fundindo, né? Então, eu vou aqui introduzir mais um bocadinho de complicação, para ver se tu descomplicas, que é, para além do empreendedorismo de impacto, nós temos depois o empreendedorismo social. Uma das grandes diferenças é que, tal como o empreendedorismo de impacto, o empreendedorismo social também está aqui para resolver algum tema social, não é? Como está no nome, porém o valor social gerado pode ou não ser medido em termos de impacto, não é? Para além disto, quais são as outras grandes diferenças entre estes dois tipos de empreendedorismo? Acaba-se por pensar no empreendedorismo social como uma coisa da Madre Teresa de Calcutá. Então, eu vou empreender no social, não preciso é tudo muito à base de doações, filantropia e tudo mais, mas não, há muitos empreendedores sociais, aliás, muitos empreendimentos sociais que têm, sim, como finalidade também lucrar, ok? Aqui a grande diferença, que eu acredito que também já está uma linha muito ténue entre uma coisa e outra, é que normalmente o social está muito preocupado com aqueles problemas sociais de base. Pobreza, está aqui muito associado a resolver problemas, por exemplo, de saneamento básico, dessas necessidades mais primárias das pessoas. E o empreendedorismo de impacto vai um bocado mais além disso. Não está aí principalmente só para olhar para aquilo que é básico, mas no fundo impacto social vão dar ao mesmo, porque é realmente chegar às pessoas e resolver um problema das pessoas. Então, nós aqui em Angola temos mais, neste caso, temos mais empreendedorismo social ou de impacto? Eu acredito que nós temos um mix dos dois, porque tu quando impactas numa sociedade. E como eu disse, nós estamos a levantar aqui uma coluna muito forte de empreendedores, mas que vão sempre mirar nisso. Eu quero causar impacto, obviamente, e esse impacto onde é que eu vou causar? Eu costumo dizer, ninguém trabalha para máquinas, para betão, para isso. Nós trabalhamos para pessoas, e pessoas estão numa sociedade, não é? Ok, mas e então, esse empreendedorismo social que cá temos, tem muito sucesso? Não? Qual é? Tem tido bastante sucesso, porque é uma coisa que toca o coração das pessoas. Às vezes as pessoas acabam por se simpatizar mais com projetos, por exemplo, que vão, imagina, erradicar a fome, por exemplo, no Akukungu, por exemplo, assim, não sei se, não estou aqui a dar dados reais, estou a dar exemplos. É muito mais fácil as pessoas entenderem que, por exemplo, telemedicina que vai chegar às áreas mais recônditas, telemedicina, ou, por exemplo, os médicos que se juntam e vão fazer um trabalho voluntário e tudo mais. É muito mais fácil as pessoas se identificarem com isso, porque acaba por lhes tocar o coração, e nós somos bons até que se prove o contrário, e nós queremos sempre ajudar o próximo. Então, o empreendedorismo social tem algum sucesso, ainda não é tão massificado. Por exemplo, eu acho que nós não temos ainda grandes assistentes sociais, que não são assistentes sociais pro bono, ou que estejam a fazer sem espera de um retorno, que façam isso em tempo, até nem sempre é integral, mas acho que se pode começar também aqui a levantar aqui uma coluna de empreendedores mais virados para essa parte mais social, assistentes sociais, formação de assistentes sociais. Fica aqui uma dica para quem quer empreender, se calhar começar a abrir, para quem tem conhecimento, aqui formação para assistentes sociais e para pessoas voltadas para temas de cidadania também, que isso acaba por sempre gerar um impacto muito grande. Pronto, e aí falamos social, impacto. Isso está sempre atrelado. Sempre atrelado, não é? E depois, ok, e olhando aqui para Angola, onde é que depois entra o assistencialismo? É totalmente diferente. Podemos colocar este termo
ao lado do empreendedorismo social ou não? Podemos, porque a questão aqui é que só não se chegou à frente uma empresa que disse, olha, agora eu vou, uma empresa, uma instituição, vou dar formação para este tipo de coisa. O que nós fazemos é muito, voluntariamente, na nossa vontade de ajudar e de dar aqui algum tipo de assistência, nós vamos pegar e vamos nos juntando em pequenos grupos, as mulheres que ajudam as outras mulheres na maternidade de Lucrécia Paim, o banco de leite e tudo mais, acaba por não ser muitas vezes aquela estrutura mais organizada e tendo como isso também a parte de estruturação de negócio, ok? Claro que também nem tudo precisa de ser negócio, nós precisamos de fazer aqui ações pura e duras de filantropia, mas pode-se começar aqui a gerar então algum tipo de capital também com este empreendedorismo social e aqui a formar e dar essa assistência e trazer as pessoas para este universo, não é? Portanto, assistência nós vamos sempre, vai haver sempre pequenos grupos a fazê-lo, Okay. mas pode sim, há uma janela, tudo são oportunidades no empreendedorismo. O limite já nem é o seu, não é? Estamos assim um bocado mais além. Ok. Olha, Neuza, o processo de iniciar um negócio de impacto ou de mudar o modelo de impacto exige muita dedicação, muito estudo e constante iteração, ok? Com base nisso e sabendo do teu percurso profissional, como é que foi o processo de saíres de uma grande empresa e atirares-te no Kitadi, que é o teu negócio de impacto? Como é que foi essa transformação de um lado para o outro? Tiveste que reaprender muita coisa? Tens o mesmo estilo de gestão ou não? Quais são as ferramentas que tu tiveste que aprender para poder ter sucesso? Olha, antes, se calhar, fazer aqui um recuo, eu já tive negócios há uns anos e há bocado até estava a ver umas fotografias em 2014, 2013, dei com a cara no chão, porque justamente achava que era ser uma boa profissional, ser reconhecida, receber algumas menções honrosas, receber prémios e estava tudo bem, eu já podia também tocar uma empresa. Só que quando nós chegamos lá, percebemos que tu numa grande empresa, tu tens toda uma rede de suporte, tu não fazes tudo. E nós, quando vamos para o nosso negócio, principalmente para começar como eu comecei, há muitas pessoas que vão para negócios e já têm uma estruturação, é uma empresa já muito mais robusta, tem um investimento, um capital, existe, há pessoas assim, ou que são chamadas para se juntar a outros projetos. Eu vi sair-me de uma empresa grande, que tinha uma equipa com 16 pessoas, eu comandava essas 16 pessoas, e depois vi-me a ser eu presa. Eu mesma, a telefonista, a balconista, a vendedora, a educadora. Temos de fazer tudo. Temos de fazer tudo. O que é que eu tive que mudar antes de qualquer coisa? O meu mindset de comodismo. Eu já não tinha aquela pessoa que eu dizia, o motorista vai resolver isto ali, vai fazer aquilo, o outro trata daquele tema. Eu sempre trabalhei na área financeira, apesar de ter feito línguas, literaturas e administração de empresas, as finanças roubaram o meu coração. E lá fiquei e tenho estado, mas eu tive que readaptar, me reorganizar, porque muita gente também tem o conceito de achar que agora eu vou trabalhar por conta própria, eu posso fazer tudo, eu se quiser ir à praia à segunda-feira, na verdade até posso, mas depois, se eu não estou lá e ainda sou uma eu presa, quem vai estar a fazer? Claro que há uma flexibilidade, há vantagens e há desvantagens, mas o meu mindset teve que mudar. Eu hoje trabalho muito mais horas do que aquilo que trabalhava, e olha que eu também trabalhava bastante, cerca de 12 horas por dia, mas agora é quase que de segunda a segunda. Basicamente, desde que eu me transferi, eu tive que eu tive que passar por vários processos, tive vontade de desistir N vezes, mas claro que o meu porquê é muito forte. Então tive que readaptar aqui o meu estilo de vida, passei a trabalhar muito mais, passei a viver colada, eu acho que hoje em dia, o meu telefone nem está aqui, mas deve estar colado aqui na costela, portanto, o meu telefone, o meu computador, passei a trabalhar muito mais. Tive que ir buscar muito mais conhecimento, muito mais. Eu fiz várias formações ao longo deste tempo, tive que ir buscar método, tive que desaprender algumas coisas que eu tinha aprendido, porque funciona muito bem numa grande empresa e depois na tua eu presa pode não funcionar. Uma pessoa pensa que é muito fácil delegar e confiar nas pessoas, e nem sempre é fácil, porque depois quando estás a criar a tua empresa, o teu negócio, o teu bebê, e tu tens aquele cuidado, estás com receio de entregar, é mais difícil, e então foi um desaprender de conceitos
ir buscar novos conceitos. Não há um dia nesta minha vida toda de empreendedora que eu não procure conhecimento. Eu estou constantemente a formar-me e a testar, a validar. Tem que se trabalhar muito a resiliência, porque não é fácil. Não é impossível, e nem estou a dizer aqui, não vale a pena empreender, e não é isso, mas também não vamos florear aqui as coisas, que não é fácil. Depois, uma das coisas que eu senti muita falta nessa transição é que volta e meia estás a trabalhar, estás meio frustrado, chamas o teu colega, vais tomar um café, fazem aí um brainstorming, discutem alguma coisa, voltam, tu aí estás para ti. Até começar, eu hoje já começo a compor uma equipa, já é diferente, já consigo me desafogar um pouco mais, e depois vem também uma questão muito importante que é, tu quando estás numa grande empresa ou numa média empresa, não és tu necessariamente que te preocupas com o dinheiro que vai cair na tua conta. Tem alguém que está a gerir a empresa como um todo, que vai te fazer a máquina andar e tu fazes o teu trabalho e sabes que o teu dinheirinho vai cair. Quando és tu a empreender, tu tens que pensar no teu ordenado, nas tuas despesas, no do teu colaborador, tens que pensar em coisas que se calhar nunca te ocorreram, seguro de saúde, não seguro de saúde, contrato de trabalho, não contrato, não tens um departamento jurídico, como é que fazes isso? Mas graças a Deus também, hoje em dia já há muitas empresas com serviços para startups e para pessoas que trabalham como autónomas, por exemplo, e prestam e dá aqui para fazer, e como eu disse mais uma vez, o networking ganha tudo. É sempre muito bom fazer aquelas relações antigas e tal, os nossos colegas, mantermos aqui. Quando eu tenho uma dúvida jurídica, falo com um amigo, com uma amiga. Quando tenho uma dúvida de marketing, por exemplo, então é possível sim fazer, mas a transição é preciso ser bem pensada. Eu ponderei durante mais de um ano essa saída da empresa. Eu neste meio termo comecei a testar, não me atirei de cabeça, e acho que foi esse o grande aprendizado da última vez que dei com a cara no chão, que foi, tá bem, não vou mais trabalhar, pus a minha carta, fui muito mal preparada e pronto, não como veem, não correu bem, mas... Mas eu não sei, acho que ainda não nos disse o que é o Kitadi, não é? Tu vê que não perguntavas isso. Então, o Kitadi Detox Financeiro é um programa de educação financeira e para negócios também. Até agora, e eu até não gosto muito desses títulos, o único, não único, é o único programa de 90 dias em que eu trabalho com as pessoas num estilo muito treinamento, mentoria, em que as pessoas durante os 90 dias conseguem aplicar os conceitos que aprendem enquanto ainda estão no curso, que é uma das coisas que eu senti como lacuna, e acho que esse é o maior diferencial do Kitadi, porque eu fiz muitos cursos que eu depois fiquei com dúvidas, quando fui tentar pôr na prática e não tinha ninguém para me depois ajudar. Então, o Kitadi acaba por ter esse diferencial. Já lançamos depois outro curso, que é um curso, e tem assim uns nomes muito especiais, Fast and Furious, que é um curso de 6 horas, que é para uma iniciação e prepara as pessoas para estes 90 dias. Algumas fazem o de 6 horas e depois vão para os 90. E também faço mentoria para negócios, ou seja, ajudar as pessoas a tirar os negócios da cabeça, pôr no papel, estruturar, ajudar a lançar. E depois tem toda a minha rede de contactos que fica disponível para estas pessoas. Então, aqui o Kitadi Detox Financeiro acaba por ser uma instituição que quer empoderar financeiramente os angolanos. E tu vais-me perguntar, Manusa, porquê que decidiste assim, acordaste um dia? Eu fui muito indisciplinada com o dinheiro que eu recebi, e eu recebi muito dinheiro ao longo dessa minha carreira. Eu vi falência na família acontecer, eu fali 2 negócios. Eu pensei, será que eu vou para o mesmo caminho? Eu sempre pensei, eu não quero chegar aos meus 50, 60 anos e estar com bicos de papagaio e estar com a minha vida financeira mal parada. E depois, nessa minha investigação, descobri que, infelizmente, o suicídio tem como uma das principais causas o endividamento. Então, ao observar essa infelicidade, esse maltrato que muitos dos angolanos dão ao seu próprio dinheiro, porque na maior parte dos casos nem sequer falta dinheiro, falta organização. E mais uma vez reitero, não estou a falar da zungueira que ganha 1000 kwanzas ao dia, estou a falar das pessoas que conseguem ter um ordenado aceitável e mesmo assim não conseguem organizar-se financeiramente. E depois também porque atrelam aqui um peso gigante ao Instituto de Segurança Social. E eu acho que todo esse pensamento, esse medo também que estava aqui a pairar sobre mim, fez-me despertar para alguma coisa. E eu fazia aconselhamento para algumas pessoas amigas e tudo mais, e então por que não tornar isso algo rentável?
E em um ano o Kitadi conseguiu já impactar diretamente, em termos de formações mais diretas, de alunos que se inscreveram e de algumas empresas em que eu já dei formação também, aos seus colaboradores, mais de 300 pessoas. E indiretamente já cheguei, e isso foi uma análise que fizemos, que agora a tecnologia nos permite isso, alcancei no ano de 2020 mais de 14 mil pessoas, e muito diretamente num projeto que eu tive o prazer de fazer, que eu criei, e como eu costumo dizer, ele mora aqui no meu coração e mora no meu pensamento o tempo inteiro, que foi a Kumoshi Week, que nós em um mês conseguimos impactar mais de 7.200 mulheres, que foi um projeto de educação, com muito base na financeira, mas para dar aqui um suporte a mulheres, porque pasmem também que nessa crise toda, grande parte das pessoas que foram convidadas a sair das empresas ou de negócios que faliram foram negócios de mulheres. Então foi uma forma de empoderar financeiramente, com conhecimento, estas mulheres. E existe uma comunidade hoje, da Kumoshi Week. Foi uma semana repleta de conhecimento, um dia inteiro, eram dias inteiros. Portanto, é sim o meu maior orgulho entender que, de facto, eu começo a mudar a vida dos angolanos. Ok. E vamos ter Kumoshi Week para este ano também? Vamos sim, senhora, em julho. Ok, muito bem. Neuza, parabéns pelo grande impacto pelo grande impacto que tens feito e que continuas a ter muito mais, porque acho que nós angolanos precisamos mesmo de mais empoderamento financeiro, ok? Mas agora, o que é que já falaste aqui do Kumoshi Week 2021? Qual é o futuro para o Kitadi e para a Neuza? Então, eu tenho um compromisso, a minha missão, a minha visão de vida, nos próximos 10 anos de ser uma das 5 pessoas mais conhecidas em termos de finanças pessoais, e não só em Angola, mas também nos PALOP, e de criar aqui a primeira escola profissional dedicada a formar educadores financeiros e empreendedores também. Uma escola em que as pessoas aprendam de facto como se faz empreendedorismo de verdade. Então, esta é a minha missão de vida e acredito que ela vai se materializar, já estamos no caminho. Quem se quiser juntar a mim, já fica aqui o convite, porque acredito que só pela via da educação é que nós vamos conseguir de facto mudar Angola e realmente fazer deste país aquele lugar de sonho. Quando nós pensarmos onde é que é a nossa casa, onde é que é o nosso lugar de conforto, pensamos Angola. Portanto, assumo-me aqui como uma patriota, sim, muito louca, porque resisto e não consigo pensar noutra forma, não me consigo rever a ir morar para outro sítio que não seja aqui. E se eu quero morar aqui, eu quero o melhor para o meu país. E eu só consigo fazer isso educando as pessoas. Ok, muito bem. Uma palavra de motivação ou uma palavra de, sei lá, para quem queira começar a empreender, o que é que tem a dizer? Para quem quer começar a empreender e para quem quer criar impacto, primeiro tem que entender que não pode seguir uma moda. Tem que ser alguma coisa que aqueça o vosso coração. Não pode ser algo porque agora o meu vizinho fez, o meu amigo fez. Tem que ser algo que vos aqueça o coração e vocês têm que amar mesmo pessoas para vocês quererem criar negócios. Por que é que eu digo que têm que amar pessoas? Porque vocês não vão produzir nada que não seja para pessoas. Mesmo que façam um computador, uma máquina, seja o que for, quem vai usar aquilo é uma pessoa. Portanto, têm que amar aquilo que querem fazer, têm que ter sangue nos olhos, vocês têm que querer muito e mais do que querer, vocês têm que agir. A minha palavra de conforto para vocês é ajam. Ajam, ação, ação, ação e muita atitude. Isso vai vos ajudar a abrir todas as portas que vocês quiserem abrir. As pessoas, e como se diz também, que só são ajudadas quando elas próprias se ajudam. Então, vocês têm que começar e busquem, claro, por conhecimento. Hoje temos inúmeros canais para nós obtermos conhecimento. Temos os YouTubes da vida, o Google, também tem o Kitadi, sempre que vocês precisarem. Eu tenho aqui uma facilidade que é uma análise prévia de 15 minutos, que é gratuita, para falares um bocado do teu problema e eu conseguir então dar-te aqui umas guidelines e perceberes aqui se queres ir para a esquerda, para a direita, se realmente é isso que queres. Então o processo de mentoring ajuda muito também nisso. Então a minha palavra é ajam, não tenham medo, mas também não vão para o empreendedorismo ou querer empreender a achar que vocês vão ser os próximos Lewis Hamilton da fortuna ou os próximos Warren Buffett, porque isto leva anos e anos e anos e até estão em realidades bastante distintas. Então, ajam sim, mas procurem sempre conhecimento. Neuza, uma vez mais, muito obrigado. Espero que continues a trilhar esse caminho de sucesso e que continuemos a ouvir falar mais e mais do Kitadi e da Kumoshi Week. Já viste algum impacto que deixa de ser falado? Vou continuar a ouvir.
Ok, obrigado então. Obrigada eu, obrigada, foi ótimo estar aqui com vocês, obrigada mesmo. Espero que tenha conseguido atingir as expectativas, Edilson. Impacto, sim, isso terá muito impacto. Boa, então temos impacto.